Boa tarde a todos. É, Meu nome é Paulo Franco, eu sou formado em Geografia, fiz pós-graduação em RH, gestão empresarial, fui bancário sindicalista há muitos anos, me aposentei e agora, acho que literalmente estou no aposento, né? Aposentado, mas comecei a estudar no LPC, psicanálise, e estamos aqui. Hoje estou no processo de supervisão, quando eu atendo é supervisionado. E esse tema que eu trouxe aqui, que como a gente tem muitos problemas nessa questão da pandemia, e eu resolvi focar nas crianças, porque não só os adultos sofrem, mas as crianças, nesse processo todo, também têm os seus problemas. E desde que começou a pandemia, cidades vazias, escolas fechadas, bares, restaurantes, parques, shoppings, né? Uma mudança radical de estilo de vida, nos colocando de encontro ao real, né? Com o real. E aí o que as autoridades de saúde mundial, a primeira recomendação foi o isolamento para nós combatermos a propagação, a contaminação e a propagação dos vírus. E toda essa adaptação, aí eu estou falando já não só das crianças, mas de todos, foi muito radical nesse estilo de vida e nos trouxe, né, bastante problemas da saúde mental e psíquica. Então, eu vou trazer aqui alguns dados, que eu fiz um trabalho aqui, eu coletei alguns dados, algumas coisas eu vou ler, que eu acho muito interessante trazer. Esse dado é do do médico, psiquiatra, professor titular, chefe do departamento da Escola Paulista de Medicina, ele chama Jair de Jesus Meri. Ele caracteriza em 3 fases a pandemia. A primeira, com essa mudança radical do estilo de vida, ele diz que é como um choque que a gente recebe, né? Pelo medo de ser contaminado e por esse vírus invasivo, e a gente começa, como ele diz, pelo distanciamento, pela falta de contato, surgir a necessidade desse contato físico, e a gente começa, nós que somos latinos, né? Principalmente aqui, gostamos de abraços, de beijos, entramos nessa questão desse medo e esse estado de choque. Na segunda fase da pandemia, ele diz que está relacionado com o confinamento compulsório, né, que exige uma mudança radical de rotina. A gente estava acostumado a sair para a escola, levar filho, ou tudo que a gente fazia antes, e aí, quando retira tudo isso da gente, o que aparece, segundo ele, são as manifestações de desamparo, tédio, raiva e perda da liberdade, né? Uma liberdade inerente ao ser humano, isso até vem a provocar ansiedade, irritabilidade, esse desconforto todo. A terceira fase, ele aponta que é a fase da situação econômica, né? A gente tem perdas financeiras importantes, ou perdas de emprego, perdas de vida, e a gente vê também os noticiários, né? Falta de vaga, gente morrendo, entubado, parente. E isso é uma experiência traumática próxima à morte, né? Isso, podendo causar depressão, risco de suicídio e estresse pós-traumático. Nesse contexto que eu estou colocando, não são só os adultos que sofrem isso, né? Tem as crianças que são afetadas por todas essas mudanças radicais do estilo de vida.
Então, vamos entrar no tema específico que eu resolvi escolher, a criança, isolamento, a pandemia. Nas crianças, o que mais impactou na questão foi com relação à educação, né? Escolas fechadas, para quem que sobrou? Para os pais e para os computadores. Numa primeira visão, assim, os pais tiveram que assumir, junto com os filhos, fazer lição, aprender a mexer com o computador, com a tecnologia, e também, de outro lado, os professores, que muitos deles não estavam preparados para ser youtubers, tiveram que se transformar, aprender, adquirir aparelho, né? A tecnologia muitos não tinham, principalmente de escola pública, não receberam da escola, então foi um período muito difícil, que as crianças e adaptação junto com os adultos e professores. E aqui, o Polanski, ele coloca que nós devemos preocupar com a saúde mental das crianças e adolescentes hoje, em meio ao perigo real do vírus e tantos prejuízos sobre a economia global ainda não definidos. Esses transtornos que surgem na infância e adolescência, eles são altamente relevantes para a sociedade porque afeta inimigos de indivíduos normalmente saudáveis em plena fase produtiva de desenvolvimento, né? Possivelmente isso vai ter uma consequência na vida adulta dessas crianças. E aí, pensando, né, no trabalho, eu resolvi ir a campo, e aqui eu sou do interior de São Paulo, Catanduva, e eu fiz uma entrevista, uma pesquisa com 4 pessoas, né? Um professor, que é de escola pública e de escola privada, uma mãe de dois filhos, estão matriculados em escola pública também, e dois homens que têm 2 filhos também. Então, eu vou dar uma relatada, eu acho interessante a pesquisa, porque relata tudo aquilo que a gente está lendo, o depoimento. Primeiro, eu vou começar com o Fábio, que ele é professor de educação física no ensino particular e no ensino municipal. Eu perguntei a ele, como você avalia o isolamento dos alunos pela Covid? Ele disse, infelizmente, a pandemia deixou e deixará sequela no que tange à educação. Além de atraso de aprendizagem e a sociabilização que o ambiente escolar proporciona, certamente provocou lacunas emocionais nas crianças. Aí eu disse, na outra pergunta foi relacionada com você é professor de escola de ensino público e ensino particular. Pode relatar a diferença, se há diferença entre elas? Claro que a gente sabe que há. Foram 2 realidades. No particular, o ensino remoto começou como área de novidade. Entretanto, com o passar dos dias, ficou mecânico e desmotivador. No público, por mais estratégia e tentativa de se alcançar contato com as crianças, poucos eram alcançados por motivos diversos. Pais que trabalhavam fora e deixavam as crianças com os avós que nem eram alfabetizados, falta de recursos tecnológicos e falta de interesse, entre outros. Quais os transtornos, se você percebeu, de comportamento mais relevante você notou? De uma forma empírica, baixo nível de concentração, desistência imediata pelas proporções práticas e até mesmo a não realização de várias atividades. Aí eu falei, relate algum exemplo, se você puder, para a gente entender melhor. Ele falou, uma situação que me chamou a atenção foi a procura de 2 mães que, ao perceber comportamento atípico dos seus filhos, perguntaram se ele dava aula particular, se ele tinha interesse em contratá-lo. A justificativa era que elas estavam preocupadas e gostariam de criar situações lúdicas para entreter os filhos. Aí ele relatou também eu perguntei se ele aceitou as aulas, ele disse que sim, e aí ele relatou uma experiência. Com todas as medidas de segurança, eu aceitei o propósito. No decorrer das aulas, pude perceber muito entusiasmo nas atividades.
No entanto, com o passar dos dias, eu senti da parte deles que faltava a presença dos amigos, onde ocorre a sociabilização. Posso resumir que foi de grande valia, mas nada substitui o convívio escolar, né? Que a gente está percebendo muito. Para a mãe, que ela chama Sérgia, ela tem um filho de 4 e uma filha de 12. Perguntei como ela avalia o comportamento dos filhos no isolamento. Ela disse que o Felipe, que é o de 4, não sabia o que estava acontecendo. Já a mais velha, a Laura, de 12 anos, sentiu-se deslocada, pois estudar em casa era uma novidade que não sabia se seria bom ou não. Então, ela foi mais afetada, né? Quais os tipos de transtornos comportamentais você notou em seus filhos? Ela disse, o Felipe, o pequeno, de 4 anos, ficou mais quieto, queria brincar com os amiguinhos, ele pedia muito isso. Já a mais velha achou que não ia dar conta de se adaptar em casa. Muito ansiosa, preocupada, e começou a perder o sono. Aí eu pedi para ela relatar fatos que aconteceram reais. Ela disse que o Felipe, mais novo, palavras delas, grudou mais em mim, e para eu ir trabalhar ele chorava muito. No começo, quando estava em revezamento em seu trabalho, ela pôde acompanhá-lo melhor a fazer as tarefas através de vídeo. Mas ele queria a escola, professor, os amigos, e perguntava sempre, o Covid vai embora? O corona vai embora? Criança de 4 anos. A Laura, ela disse que tivemos que gastar um pouco em equipamentos, como câmera para computador, sem falar que toda a rotina não mudou. Tive que voltar a trabalhar em horário comercial e ela teve que passar a acordar sozinha e ficar trancada em horário comercial. E ela teve que passar a ficar trancada em seu quarto assistindo às aulas. Se queixava muito que não era igual estar na sala de aula, que estava perdendo conteúdos importantes, sem falar que tanto o Felipe quanto a Laura ficaram mais apegados em aparelhos eletrônicos, nas telinhas e nas telonas, uma coisa que, na opinião dela, ela não acha bom. Calma que só tem mais 2. Evandro, ele tem 2 filhos, o Rafael de 10 e a Gabriela de 2. Para ele eu fiz uma única pergunta. Quais os tipos de transtorno que ele notou? Ele disse, vejo o seguinte com as crianças, estão esgotadas. Rafael disse o seguinte, se for para 21 ter aula online, ele prefere passar o ano na loja trabalhando. O pai dele tem uma loja de artigos de elétricos. Ele tem ido regularmente comigo na loja, nas férias, meio período. Fica no estoque, um lugar que não é muito legal, e ainda assim prefere ir na loja do que aula online. Já enjoou. Nota também que, como fica mais tempo online, fica mais nervoso e engordou, pois faz menos atividade física. Já a Gabriela, de 2 anos, não sabe a diferença, porque essa nunca foi à escola, no período que ela ia entrar, deu a pandemia. E aí ele deu uma opinião aqui, ele é favorável à volta das aulas presenciais, com todos os devidos cuidados, usando máscara e resguardando os grupos de risco. O Marcelo, o último, ele é cabeleireiro, ele tem um menino de 12 e uma menina de 7. Eu fiz a mesma pergunta sobre o comportamento e ele confirmou que sim. A filha dele, de 7 anos, foi a que apresentou sintomas mais preocupantes. Ela se recusou a assistir às aulas por vídeo, ela não assistiu a nenhuma, ele disse. E passou a roer as unhas, evidenciando uma ansiedade muito grande. Já o filho, de 12 anos, não apresentou nenhum sintoma grave de comportamento. Ele até gostou, porque passou a ficar mais horas nos games, né? Ele fazia as aulas dele, o resto era game, tirando apenas os períodos de aulas por vídeo. O que deu para notar nesse comportamento foi a procrastinação, falta de atividades físicas e um ganho de peso considerável. A menina parece que tem 12 anos e está com 65 quilos, então ele está preocupado, né? Então, a gente pode notar que, apesar a gente se proteger, nós protegermos as crianças, os pais protegerem as crianças desse vírus,
mas esse isolamento provoca muito, afeta muito a saúde física e mental das crianças. Outra coisa que eu pude notar aqui nos trabalhos que eu pesquisei, que eu li, é que, além desse pânico da contaminação, é maximizado nessa idade infantil a contaminação, pois a criança já está compreendendo o mundo real, né? E aí a gente pode chegar à conclusão que, onde existir isolamento, haverá estresse. E eu peguei uma pesquisa que foi feita numa província chinesa, com 320 crianças, e a província chinesa chama Xianxin. Então, o resultado da pesquisa foi o seguinte: dependência excessiva dos pais, 36%. Desatenção, 32%. Preocupação, 29%. Problema de sono, 21%. Falta de apetite, 18%. Pesadelos, 14%. Desconforto e agitação, 13%. Então, isso denota que esses problemas são constatados mesmo na saúde mental das crianças. E, segundo explica o Polanski, ele separa da seguinte forma, né? Na primeira infância, que ele chega até o meio-dia, 3 anos de idade, a criança ela só percebe o estresse através da interação com a mãe e com o cuidador. Já em criança de 3 a 6 anos, o impacto é sentido por toda essa organização de rotina nova, essas mudanças. Então, ele até uma possível relação com a doença e com a morte, né? Porque nessa fase que essas crianças estão necessitam de espaço para o seu desenvolvimento, explorar para o seu desenvolvimento e para a sua atividade, né? O desenvolvimento cognitivo. Então, isso é uma questão que foi colocada e que dá para perceber. Então, a gente tem que ver que depressão, ansiedade, não é privilégio, né, de adultos, né? E acontece muito na infância. O grande diferencial é que a criança não consegue verbalizar a angústia como um adulto, mesmo assim os adultos sofrem, e os pais precisam ficar atentos a qualquer tipo de sofrimento psíquico. Aí eu quero abordar também a questão da saúde pública, né, porque é um grande fator também que afeta muito, porque com a desigualdade social, muitos transtornos são causados ainda nos adultos, né? Segundo a ONU, 3 meses de quarentena podem resultar em um acréscimo de 15 milhões de casos de violências doméstica. Essa é uma matéria que saiu no Globo no ano passado. Então, as crianças, nesse novo normal, elas estão em um ambiente também de mais violência, além da falta de atividade e também alimentação, porque principalmente as crianças de escola pública, elas têm a merenda escolar, que às vezes é a única refeição que elas têm ao dia. E, além disso, tem a falta de segurança e o acolhimento que a escola e os professores proporcionam, né? As crianças sentem muita falta também desse acolhimento do professor, da segurança. Portanto, isso é uma preocupação muito grande, porque nota-se também um consumo maior de substâncias tóxicas, aumento de depressão e aumento da violência, e
você vai procurar a demanda no serviço de saúde pública, já era precário, já não dava conta, você imagina, a gente imagina agora, nessa pandemia que não tem para atender outra coisa a não ser Covid, e assim mesmo é muito ruim, o caos que a gente está vendo aí. Mas o que a gente tem, o que as crianças podem ensinar para a gente nisso tudo, né? Algo novo aconteceu na relação familiar, né? Porque os pais agora mudaram, eles estão cuidando exclusivamente, a grande maioria cuidando exclusivamente da criança. Eles têm que acompanhar as aulas, rever lições, ficar em cima para eles assistirem às aulas, a questão da alimentação, atividade física, está vivenciando uma nova realidade parental. Quando anteriormente era levar o filho na escola e buscar, ou ajudar em algumas coisas com a lição. Então, a gente sabe que a escola faz muita falta e as crianças necessitam disso. Mas eu vou colocar aqui, que é bom lembrar, como diz o filósofo Foucault, que as escolas surgiram na mesma época dos manicômios e as prisões. E que essas crianças, como ele diz aqui, as fofurices, que a sociedade prefere idealizar, ele se enquadra justamente com os loucos e transgressores. Estão dentro de casa. E tanto é que uma das frases mais citadas para os pais dos consultórios e psicanálise dá muito trabalho, né? Então, a questão é complicada. E como Freud diz, o amor infantil exige nada menos que tudo, pois é do adulto a responsabilidade de ensinar, de dar limite, de passar a cultura, de estar para formar esse adulto, um ser humano, um cidadão. Mas notando até, a gente fica falando isso, as crianças já estavam, se a gente observar, já estavam meio que confinadas em casa, né? Porque criança não sai mais à rua. Quem tem um playground tem uma horinha lá que desce para o play, mas a carga horária é muito excessiva e a gente vê que os pais recorrem a serviço terceirizado. Então, eu acho que isso também proporciona uma forma de fazer uma certa interrogação sobre isso, né? Claro que afetou, porque não tem contato com as crianças, mas o confinamento já existe. E o apego aos aparelhos, aos jogos, já estavam sendo notados. Agora eu vou falar sobre o brincar, né? E vou até ler aqui um conceito pela psicóloga especializada em neuropsicopedagogia, Daniela Dualib. Ela diz que uma coisa que sempre digo: para qualquer situação, não dê informações além do que a criança pede, porque isso pode não pertencer ao contexto e você tem que responder aquilo só que ela pede, né? E esse cenário todo que as crianças estão vivendo, elas estão deixando de brincar, elas estão deixando aquela regra clássica de criança gosta de criança, criança precisa de criança. E o que dá para fazer são os pais em casa e dando conta de tudo isso, né? Mas, na verdade, não substitui. Isso afeta realmente a falta do coleguinha. Eles pedem muito isso. A gente ouviu na pesquisa o Felipe falando isso, de 4 anos. Também Freud, no texto Escritores Criativos e Devaneios, ele afirma que as crianças precisam apoiar no fantasiar em objetos concretos para construir o brincar. Portanto, o brincar proporciona à criança elaborar questões da sua vida, né? Para que isso vai servir para a sua formação social, escolar. Esse ato de brincar
vou citar o Freud de novo, e no texto Além do Princípio do Prazer, quando ele toca que a criança ela brinca com a reversão de lugares passivo e ativo. Segundo Freud, o fato de a criança que tomou uma injeção, ele brinque de aplicá-la também em um boneco, em um irmão. Aí se denota uma virada subjetiva, no qual ele apropria da cena que sofreu. Então, o brincar é essencial para a criança, porque é através disso que ela vai aprender. Outro tema que já foi tocado aqui, outro ponto, né, é a questão que eu chamei aqui de mais tênis, menos tela, né? Mais atividade física, menos computador e televisão. A Sociedade Brasileira de Pediatria ela recomenda que crianças até 2 anos fiquem até 1 hora por dia numa telinha. De 2 a 5 de idade, no máximo 2 horas por dia. A gente sabe que a telinha, esses computadores, atividades, jogos, são os maiores vilões, né, dos exercícios físicos. Mas em tempo de isolamento, sem poder sair de casa, né, ela passa também a ser um aliado, porque, como diz o Marcelo cabeleireiro, ele fica o dia inteiro, ele a esposa trabalha no salão, o filho dele passa o dia inteiro nos jogos, né? Mas isso está dando pode causar um grande problema de dependência, alteração de sono, dores posturais e até má alimentação. A criança acaba ingerindo só, que a gente chama, entre aspas, de porcariadas e não come comida saudável. Então, a tela, apesar de perigosa, ela se torna uma aliada, mas os pais têm que estar atentos para a atividade das crianças e também eles precisam de um tempo para os pais fazendo o serviço de casa. Tem muitos que trabalham em home office, então não é só de ter um sentimento de culpa disso, né? O que o pai deve aproveitar, os pais, é aproveitar esse convívio mais com os filhos e conseguir ter mais atividades físicas. Vamos limpar a casa juntos, vamos cozinhar juntos. Então, para as crianças interagir, é uma oportunidade que os pais têm também que estava deixando muito para trás, né? Como eu disse, a maioria levavam só os filhos à escola, muito excesso de trabalho, e agora está dando para fazer uma pausa para pensar no problema das crianças, a saúde mental e também no convívio. Porque é importante que a criança sinta que todas essas mudanças que estão acontecendo e que elas estão vivenciando, que elas percebam que o cuidado e o carinho dos pais é imutável, ou até mais ainda, né? E que o seu lar é um lugar seguro, né? Então, nesse contexto todo, é uma hora de passar isso, porque tem que dar atenção, carinho e a segurança. Então, em casa ela tem isso, apesar de todas as faltas, principalmente a escola, que a gente está aí nesse impasse, o governo abre, a POS entra com liminar, caça-se liminar, tem pais que querem, tem pais que não vão deixar os filhos ir para a escola, mas aí uma questão singular e eu acho que se é tão importante assim como eu acho que foi dito aqui, os professores também deveriam estar na frente para tomar vacina, para não se contaminar e nem contaminar as crianças. E eu queria só, agora para encerrar esse meu trabalho, ler aqui umas palavras da psicóloga Roseli Saião, achei muito interessante. O acolhimento é o que mais conforta a criança. Cuide-se bem dos seus filhos, pois eles estão precisando muito de vocês. E não é de presença física,
de ficar todo tempo junto, mas é de entender que talvez precise de uma amorosidade expressa no olhar. É importante para as crianças e elas percebem isso rapidamente. Gente, eu fiz esse apanhado de questões dessa problemática de crianças que vivem, que sofrem junto com os adultos, e quero agradecer a oportunidade. E eu sou aluno do ILPC, em nome do Olivan, parabenizá-lo por essa iniciativa, porque é muito importante, né? Apesar de a gente ter uma ansiedade, ficar nervoso, mas é muito prazeroso. Eu, como estudante, e gostei muito da psicanálise, gosto muito da psicanálise, gostaria de agradecer. Muito obrigado a todos.